Fala pessoal, bem-vindo ao primeiro podcast do Papo Comportamental. Eu sou o Leonardo Rocha, estou aqui com a Denise. Se apresenta aí, Denise, pessoal. Tudo bem, Leonardo? Que bom Tudo que bem? está começando o ano. Aqui estou falando do Rio de Janeiro, Denise Coronha, da Rio Total Consultoria. Legal. Eu sou aqui o Leonardo Rocha, falo de São Paulo. Nosso podcast Papo Comportamental é sobre economia comportamental e suas vertentes, né? Suas derivadas. No que tange esse assunto, a ideia é trazer conteúdos relacionados a isso. O tema de hoje a gente escolheu abordar a questão da economia comportamental versus a economia tradicional, né? Economia clássica, vamos pôr assim. Né? Você quer começar? Você falou que leu algumas coisas, né? Já tá algumas coisas em mente. O principal ponto que eu acho é que a economia tradicional, clássica, né, ela vê as pessoas como agentes econômicos, né, capazes de tomar decisões racionais, com base em informações, analisando as ofertas e com base nessa capacidade de maximizar as suas escolhas, né? E isso foi por muito tempo até que vieram as contribuições da economia comportamental, porque com um entendimento mais profundo sobre as variáveis, né, cognitivas que influenciam a gente e que, na verdade, nós não somos assim tão racionais, né? Temos uma racionalidade limitada, né? Exatamente. A economia clássica, antes de começar a falar, vale ressaltar que ela tem sua utilidade, né? Ela traz algumas conclusões que são válidas e úteis, né, para várias áreas, mas ela tem suas limitações, né? O grande problema é achar que ela resolve tudo, né? E também uma das questões assim que eu vejo que talvez seja cruciais é a questão do economista clássico, né? O cara assim sempre tenta pôr tudo numa fórmula, né? Em alguma equação, né? Ele quer sistematizar, né? Porque o grande sonho da economia como ciência, né? Que é uma ciência jovem, economia, tem aí, sei lá, os seus 200, 300 anos, não lembro agora de cabeça, mas é recente, né? Comparado com a física, química, que tem aí mais de, sei lá, 3.000 anos, né? Existe desde os primórdios, né? Algum estudo relacionado a química, física, alguma coisa assim. A economia não, né? Algo bem recente. Então a economia, ela sempre sonhou em ser uma ciência exata, né? Sempre sonhou em se aproximar da física, né? Em ser aquela ciência exata, onde 1 mais 1 é 2, né? E tudo dá certo de acordo com uma fórmula. E tem até gente que acha, né? Que você fala que fiz economia, faço economia, o pessoal acha que você é da área de exatas. E muito pelo contrário, né? A economia, ela é uma ciência humana, né? É categorizada assim, né? Como uma ciência humana, e é assim que tem que ser mesmo. Interessante isso, né? Pensar na economia como uma ciência humana, né? Sim, muita gente acha que porque tem conta, tem a ver com muitas vezes com dinheiro, que é uma ciência exata, né? Mas não, a ciência humana, ela é tão inexata quanto uma ciência política, ciência social, antropologia, sei lá. São coisas que você não consegue colocar numa fórmula exata, né? Que sempre vai ser daquele jeito. E acho que é importante ter isso em mente, até mesmo para a própria economia comportamental, né? Os colorários, os conceitos, né? Ideias que ela traz são muito úteis também, mas também são limitados, né? Nunca vai ser assim, o viés vai funcionar 100% em todos os casos, com todas as pessoas. Não, é mais assim, esse viés ocorre muitas vezes, em muitos casos, em muitos desses casos, com a maioria das pessoas, né? Então é algo que a gente pode estimar que quase sempre ocorre, mas não é sempre, né? Isso é importante ter em mente, né? Acho que essa é uma das principais diferenças, assim, que eu acho que a economia comportamental, ela entende isso, que o ser humano não é uma fórmula matemática, então ela tenta entender o ser humano do jeito que ele é, né? E não tentar enquadrar ele num modelo quadrado, numa fórmula exata. Acho que essas sejam as principais diferenças. E aí, partindo desse ponto que você falou, em vez de considerar, analisar as escolhas, as tomadas de decisão a partir de modelos, com base em modelos matemáticos, né, a economia comportamental, ela começa com análises empíricas, né, e entendendo melhor, né, os processos cognitivos, os intangíveis, né, que impactam nas nossas decisões, né. Sim, ela vai mais
para a prática, né? Deixa eu ver como que as pessoas se comportam na prática, né? E aí eles vão ver isso em laboratório, né, com os experimentos de laboratório, experimentos de campo mesmo, né? Isso. Ou até mesmo experimentos naturais, né? Que aí você pega a história e analisa o que aconteceu de fato, né? Mas eles são um pouco mais raros, né? Mas também podem ser válidos. E E assim, isso, pode falar. e isso eu acho interessante, por que entra a economia comportamental, né? Porque é uma visão de mundo que muda, né? E também uma compreensão melhor das pessoas, dos seres humanos, né? Que são os tais que somos, né? Os tais agentes econômicos, né? E aí entram conhecimentos que se misturam, né, com a economia, que é a psicologia, muita entrada da psicologia, das ciências sociais, da neurociência, né? Marketing, né? Muitas coisas de marketing também. E aí esse arcabouço novo de conhecimentos, né, foi dando base para que a economia se tornasse assumisse mais esse foco comportamental. Sim, tem até uma frase, na verdade, que fala que economia comportamental é um pleonasmo, né? Porque toda economia é comportamental. Interessante. Não tem como não ser, né? Porque a economia, você está falando da ciência de decisões, a ciência da decisão, né? De uma forma mais ampla, definindo um pouquinho melhor, é a decisão que os agentes, né, os seres humanos, tomam com recursos que são escassos, né? Porque a gente não tem recursos infinitos, seja de tempo, energia ou de recurso mesmo material. Eles têm uma finitude e você precisa tomar decisões de o que fazer com eles, o que comprar, onde gastar, quando consumir, quando poupar, né? A economia tem a ver com tudo isso. E isso é um comportamento, né? Escolher, você vai ser influenciado por um monte de coisa, né? Eu acho que, como eu falei da questão da visão de mundo, né, que a gente entende, a gente começa a dar um lugar mais para a subjetividade, né? Numa conversa que a gente teve antes, né, eu falei assim de mudanças de paradigma, né, que ocorreram, por exemplo, na física quântica, né, com Einstein, foi uma quebra, né, ou foi uma mudança paradigmática da física clássica para a quântica. Na literatura, teve o James Joyce, que publicou o livro Ulisses, né, foi na virada do século passado também. Então, quer dizer, no início do século passado, e aí ele muda a narrativa, né, colocando mais o fluxo de consciência, né, e também na arte o Picasso, né, que foi um dos representantes assim quando entra o cubismo, que sai da pintura acadêmica, né, para desconstruir mesmo a imagem, né? Então, esse lugar da subjetividade, né? E aí, que são os comportamentos, né? Sim, são áreas de estudo, como eu falei, né, antes, que são áreas antigas, né? A arte remonta, sei lá quantos, 5.000 anos, não sei, né? É algo milenar. A física, a química, são ciências, literatura, né? São coisas assim, milenares, né? Existem há muito tempo. Então teve várias, não teve só essas que você citou, né? Mas teve várias antes dessas, né? Reviravoltas, né? E eu estava Você tem o pensando... cubismo, e depois você tem o romantismo, e depois você tem outra escola de arte, e vai sempre mudando. E a economia, como eu falei, é muito jovem. Então talvez, acho que podemos dizer que a economia comportamental seja uma dessas mudanças de escola, de pensamento, acho que está começando mesmo, junto com outros que já tiveram na economia, né? Você para pensar, toda a questão do marxismo, por exemplo, também é uma outra forma de pensar, né? Um contraponto. Aí vem os austríacos, enfim, ao mesmo tempo, os liberais, mas vale ressaltar junto com esse ponto que, assim, a economia comportamental não seria o ponto final também, né? Pode vir algo a mais avançado à frente e melhor, e tudo bem, né? Mas acho que é um ponto que ajuda a gente a enxergar mais, né? Aumenta um pouco o nosso campo de visão sobre essa ciência. Então é super válido. E o que eu acho, eu estava pensando por que a gente faz uma conversa, um papo comportamental é importante, né? Porque a gente teve, nós dois fizemos o MBA juntos, né, com a Flávia Ávila, né, que é um expoente dessa área no Brasil, até conhecida internacionalmente. E a Flávia falou pra gente, né, que a tendência é que em poucos anos tenha um boom de economia comportamental, né? E você lembra que a gente estudou as aplicações, né, estudou e a gente vê mesmo na vida prática, né, as aplicações da economia comportamental na área de finanças, você já falou do marketing, né, em educação, tem experimentos muito interessantes, né, da educação. E também, se a gente falar assim de
alguma coisa de vanguarda mesmo, né, na inteligência artificial, né? Porque as empresas têm lá os seus mecanismos tecnológicos para ter assim, toneladas de dados, mas precisa de um cientista social para analisar aqueles dados e para propor, né, formas de ação. Sim, e aí que eu acho que entra o ponto que a gente pode talvez formalizar um pouco melhor o que que é qual que são o que que é a ciência comportamental, né, a economia comportamental. Traz É. divisão diferente, assim, teórica da economia clássica, né? Esse cara aí que vai analisar os dados, na economia clássica, vamos assim dizer, ele seria um agente, ele poderia ser visto como um agente racional, né? Então, Uhum. assim, a economia clássica traz a ideia de um agente racional, que é o cara que sempre vai tomar as melhores decisões possíveis, assim, de acordo com sempre tem todas as informações disponíveis a ele, né? A gente sabe que por mais que a gente tenha bastante acesso à informação hoje, não é bem assim, né? Mas na teoria tem acesso a todas as informações necessárias para tomar a decisão, né? Ele consegue tomar um juízo perfeito, né? Ele consegue tomar decisões que sempre vão maximizar, ou seja, otimizar, né? Fazer o maior uso da, agora me fugiu a palavra, né? Da utilidade dele, né? Que é É. a ideia do utilitarismo. Então ele vai maximizar o seu prazer, né? O seu ganho. Então ele vai tomar a decisão que mais deixa ele feliz, vamos assim dizer. É sempre, seja uma decisão de consumo, uma decisão de analisar os dados, e que essa decisão é a decisão mais, assim, seria a melhor decisão, né? Possível. Basicamente seria isso, né? A economia comportamental traz a ideia de que o ser humano não consegue tomar essa decisão porque ele não é um ser perfeito, né? Tem suas fraquezas, tem seus vieses, heurísticas. Então a Ele gente... ele está sob a pressão do tempo, né? Exatamente. E não é nenhuma... E também vale ressaltar que, assim, essa economia tradicional são as expectativas racionais, né? Você espera que todo mundo age de uma maneira racional. Mas Uhum. muita gente age de maneira emocional, ou algumas de forma totalmente irracional, etc. E aí vale lembrar que, assim, não é que as pessoas não agem de forma racional porque elas... Primeiro teve esse pensamento, né? As pessoas agem de forma totalmente racional, né? Os agentes. Aí depois uma outra escola trouxe a ideia de que, ó, as pessoas são racionais, mas elas não conseguem ser totalmente racionais, por uma questão de que não é possível ser perfeito, né? É uma limitação, vamos assim dizer, uma limitação física do ser humano. Somos humanos, né? Isso também é verdade, mas não é total, não é o ponto central ainda da economia comportamental. A economia comportamental, ela traz um ponto além. Ela fala assim, não é só que a gente não consegue por uma questão física, né? Limitação que realmente existe, essa limitação. Mas não é só isso. É que a gente corre pro lado errado, né? Então, em vez de correr para frente, a sua decisão te leva para trás, né? Não é que você não consegue correr para frente a 200 km por hora, que seria o perfeito. Você só consegue correr a 100. Não, você corre a 100 pro lado errado, né? Que aí entra os vieses, né? As É. heurísticas. Então, assim, não é só uma questão de imitação, né? Às vezes a direção, o caminho da decisão, ela é totalmente corrompida, distorcida por vieses heurísticas que, vale lembrar, daqui a pouco a gente comenta, que não necessariamente são ruins, são importantíssimos pra gente. Forma como funciona. Olha, isso que você falou da racionalidade, né? Eu mencionei antes como é que houve algumas mudanças de paradigma nas artes, na física, na literatura, né? E na economia comportamental, isso começou a mudar também no século passado e foi com Herbert Simon, né, em 1950, que ele propôs esse conceito de racionalidade limitada, né? Que é o que você Isso, pode falar, né? exatamente. E aí depois, e ele foi um prêmio Nobel, né? Uhum. Isso em 1950, mas só mais tarde, em 78, que ele foi laureado com o prêmio Nobel. E depois vem o Kahneman, que é um autor super famoso na área, né? Que também recebeu o prêmio Nobel, e ele faz aquelas as descobertas, né? Ele descreve como é que você está falando que a gente não consegue maximizar as nossas escolhas, tomar melhores decisões. Por quê? Porque é como se nossa mente fosse dividida em dois sistemas, né? O sistema 1 e o sistema 2, né? O 1 é o mais rápido, né, que ele chama. Uhum. O sistema 2 ele é um pouco mais lento, né? Então assim, o sistema 2 seria a sua parte do cérebro que pensa, que raciocina.
mas gasta muita energia isso, né? É custoso, né? Você fazer conta, isso é custoso. Seu cérebro meio que não quer fazer isso porque ele quer economizar energia. Então ele só faz quando realmente se faz necessário, né? Então, na maioria das vezes, ele vai empurrar o trabalho para o sistema 1 que pega atalhos, né? Que são as Isso. heurísticas, né? Regras de bolso, né? São aproximações. Que é a melhor forma de você lembrar disso, é assim, uma heurística é uma aproximação, é você, putz, quantos centímetros tem a sua mesa, né? Que tá na sua frente aí, seu celular. Qual que é o tamanho do celular? Putz, pra ver mesmo você teria que pegar uma régua, né? Parar, medir, Aham. ter que pensar, fazer contas, sei lá. Agora, você pode olhar e falar, meu, sei lá, você põe assim os dedão, olha, dá uns 2, 3 dedão, sei lá. Tem uns 15 centímetros, né? Tem Uhum. 10 centímetros. Você chuta assim, e a heurística é mais ou menos esse chute que é aproximado e muitas vezes tá certo mesmo. Você vai medir e vai dar 12. Falei que tinha 10, tá bom, né? Assim, tá perto, né? E aí que a gente entra com essas ciências, com a psicologia, as ciências sociais, entendendo que a gente funciona por aproximações, ou seja, esses atalhos mentais. É Exatamente. assim que a gente funciona, né? Então, Porque, não pode mais ignorar essa, essa realidade, esse conhecimento, né? exato. Os atalhos eles são úteis, né? São assim, Uhum, na verdade são fundamentais, né? O sistema 1 ele é fundamental para você sobreviver. uhum, Imagina uma situação de perigo, né? Sei lá, vem uma bola na sua direção com uma velocidade alta, assim, né? Um objeto. Eles têm que desviar. Você não para fazer conta, né? Deixa eu calcular aqui a quantos quilômetros está vindo, né? Pra eu parar para pensar para onde que eu vou. Não, você só vira e sai, né? E desvia. Você uhum, só corre, né? Você escuta um barulho atrás de você, você não vai lá ver o que é. Seu sistema 1 é tipo, corre e vive. E as pessoas, né? Os antepassados ancestrais que sobreviveram foram exatamente os que fizeram isso, né? Os que correram, os que não ficaram, eles tomaram decisões, atalhos que fizeram eles sobreviver, né? essas respostas automáticas, né? Porque o cara que foi lá ver o que tinha atrás no mato, beleza, podia ser nada, uma pedra. E tudo bem, mas podia ser um bicho, né? Querendo comer ele e ele morreu, né? Então ele não passou os genes pra frente. Quem passou foi o cara que correu, né? Então assim, o sistema 1 ele é fundamental, né? Você não tem energia infinita, lembra? Recursos escassos, né? Da Uhum, economia. Energia é um deles. Então o sistema 1 ele economiza muito energia e o problema é que tem momentos que você precisaria tomar uma decisão mais assertiva, mais pensada uhum. assim, no mundo atual não é uma decisão que vai fazer você morrer, não fere a sua sobrevivência, mas o sistema ainda assim ele continua sendo ativado. E aí que é o problema. E segundo os estudos, né, 95% das nossas decisões diárias, né, são tomadas pelo sistema 1, que são essas respostas rápidas, automáticas, né, e intuitivas, né. Sim. E, então, como eu falei antes, né, sabendo que a gente funciona assim, né, em todas as ofertas feitas, né, para nós, eles devem considerar essa forma como nós funcionamos, né, no mecanismo de escolha, né. Então, Sim. a economia comportamental ela continua criando esse arcabouço de ferramentas, né, esse ferramental, né, que aí tem os empurrõezinhos, né, que são os nudges, né. O nudge é uma forma de você guiar a decisão, né, de uma Uhum. pessoa, né. O nudge ele sofre uma crítica interessantíssima da escola dos mais libertários, né, que é, eu já vou entrar na crítica, mas vamos explicar antes do nudge, né, É. melhor. Que o nudge, a ideia dele é um paternalismo libertário, né? Então, paternalismo é o quê? Alguém que te conduz, né, que dá regras, né? É um pai ou algo assim, mas que traz aquela ideia de um controlador, né? Um governador, alguém que fala, faz isso, você vai fazer isso e ponto, né? O libertário é o contrário, né? É algo que faz o que você tem vontade, né? O que você quer. Então você é livre para escolher o que você quer fazer. E É. são ideias aparentemente contraditórias, né? Como que o Uhum. nerd mistura isso? Bom, ele faz toda uma estrutura da escolha que, de modo assim, que a maioria das pessoas acabam escolhendo uma opção, mas elas são totalmente livres para escolher outra, né? É. O exemplo mais simples, um dos mais famosos é aquele a mosquinha, né? Um adesivo de uma mosca que os caras colaram num nictório, né? Masculino, no aeroporto.
na Holanda, e pro pessoal não fazer xixi fora do mictório. Então assim, a pessoa, um monte de gente mijava pra fora, né? E sujava e gastava muito com limpeza. Aí os caras colocaram um adesivo de uma mosca no mictório. O homem ali naturalmente tem um impulso de querer acertar a mosca, e aí ele mija dentro. Então assim, é um exemplo simples e bem banal, acho que. É um exemplo muito conhecido, né? Sim, e até engraçado, né? E assim, nada impedia. Engraçado porque é tão chega a ser banal, né? Sim, exatamente. E assim, e ninguém impedia, não tinha um segurança ali, né, olhando e falando, vai mijar fora. O cara poderia ainda continuar fazendo xixi fora, mas por ter uma mosca ali, ele era, vamos dizer, ele era movido, né, meio que, não condicionado, mas ele era conduzido a tomar a decisão de fazer o xixi no lugar certo. Então, olha só, Leonardo, deixa eu pegar um E pouquinho. reduziu pra caramba, né, a limpeza lá, os custos, foi assim uma solução simples, muito barata, até divertida, que reduziu um problema de custo de energia pro aeroporto, né, no caso. Então, puta, vale muito a pena, né? Esse tipo de solução é legal. Então, deixa eu fazer um comentário em cima do que você falou, porque a gente vê então que você está dando um exemplo para a gente que ocorreu na Holanda, né? Então a gente vê como é que a economia comportamental ela é aplicada já em escala internacional. Eu tenho quase certeza que é na Holanda, posso estar enganado, mas eu acho que é lá sim. E ela partiu de uma necessidade econômica. Sim. Porque o gasto com material de limpeza, com pessoal de limpeza era muito alto, então eles tinham essa motivação. E eles criaram esse nudge, que é esse empurrãozinho, que como você disse, simples, e é assim, que motivou a pessoa como uma brincadeira, um jogo, né? Uhum. Barato, porque o nudge é barato, e sem coagir ninguém, e foi uma brincadeira. Bastou o adesivo de uma mosquinha. E Exato. Com isso eles conseguiram os resultados positivos econômicos, né? De economia, né? De economia Exatamente. E de satisfação também das pessoas usando lá os banheiros públicos masculinos. Sim, exatamente, é uma coisa muito interessante. E assim, a definição mais tradicional do livro, né, do Richard Taylor, que é o que trouxe esse conceito do nudge, é que você colocar comida saudável na altura dos olhos é um nudge, né? Mas você ainda permite a pessoa escolher junk food. Agora você proibir junk food, isso não é um nudge, né? Isso é uma proibição. Que também, vamos deixar claro, é uma forma de mudar o comportamento, né? Porque aqui nosso podcast é o papo comportamental. O nudge, a economia comportamental, essas ferramentas são uma forma de mudar o comportamento. Você tem outros. Que acho que isso também é importante trazer essa ideia da diferença, né? Que a economia clássica via muito assim, olha, pra você mudar o comportamento de uma pessoa, você aumenta o preço, diminui o preço, né? Você oferece uma oferta, por exemplo, deixar mais barato, as pessoas vão consumir mais. Isso é verdade. De modo geral, é verdade, né? Assim, deixar mais caro, vou colocar um imposto, as pessoas vão consumir menos cigarro, porque agora é mais caro. Isso é uma forma de mudar o comportamento e tem lá a sua eficácia, não é 100%, né, ineficaz. Mas a economia comportamental traz uma outra forma que, em muitos casos, é mais eficaz do que proibir ou colocar um imposto ou uma multa, né, ou algo do tipo, assim, incentivar, né, às vezes é melhor uma mudança simples, né? E isso é interessante, você está fazendo lembrar que a gente viu isso nos nossos estudos, né, que alguns países do mundo já têm escritórios, né, para criar soluções em políticas públicas. O Rio de Janeiro tem, Sim. De Rio, São Paulo também tem. No Londres tem, né? Tem famoso, né? Unit. É o Insight, British Insight Team, não tenho certeza se é esse nome, mas e que eles buscam então ajudar as pessoas a, por exemplo, pagarem as contas atrasadas, mas de forma muito simples. Eles mudam a maneira como colocam conteúdo, né? De uma forma convidativa, sempre simples, interessante e rápido também, alguma coisa rápida, né? Sim, o nudge é uma ferramenta interessante. A crítica, né, que aí vale a pena comentar brevemente, é exatamente assim. É uma ferramenta poderosa, ela funciona, né? O medo é o que o pessoal chama de sludge, né? Que são os nudges do mal, né? E realmente eles existem, assim, né? Tem também talvez um outro, não é bem um nudge isso, mas você vê que isso se aplica de uma forma maligna nos chamados dark patterns, né? Padrões obscuros, né? Negros, que são
você procurar Dark Patterns aí no Google, você vai ver que tem um site só falando disso, que são, por exemplo, aqueles e-mails que para você sair é uma linha lá embaixo, minúscula, assim, da mesma cor da página, clique aqui, você não consegue nem ler, que é para sair ali, né? É porque não tem saliência, né? A gente... Não, mas é feito de propósito, que é para você não sair. É só para mencionar isso para as pessoas que vão ouvir a gente, né? Que a gente percebe como que é importante criar as saliências no texto, né? Deixar claro, né? Então, assim, existem várias coisas que se usam que são, assim, são feitas para que os seus vieses joguem contra você. A ideia do nudge é fazer os seus vieses, que são erros sistemáticos que a gente comete, né? É fazer com que essas aproximações, que elas joguem a favor de você e não contra você, né? Então, essa é a ideia do nudge. E também um dos questionamentos que eu acho que é sempre válido, em qualquer nudge olhar, né, parar para pensar, a gente pode fazer um podcast sobre isso no futuro, que é sobre conflito de interesses, né, jogo de interesses. Isso é muito importante para entender o comportamento de modo geral, né, qual que é o interesse de cada agente numa transação, né, numa relação. Mas é a questão do, assim, se os seres humanos são seres limitados, né, e não têm a racionalidade perfeita, e de fato é assim, né, como que você me garante que o nudge ele vai ser perfeito, né? Porque ele vai ser feito por alguém perfeito, né? Com vieses. Então, esse cara vai produzir um nudge para ajudar as pessoas, mas ele também tem, né, seus vieses. Então, assim, é o famoso, né? Who watches the watchman, né? Quem controla o controlador, né? O cara que controla, mas quem controla ele, né? Esse é o ponto, né? Ele pode ser, não é um perfeito, né? Vamos lembrar, não é perfeito, mas assim, se traz resultado e ajuda as pessoas, é um nudge, é positivo, é válido e acho que tem que ser divulgado e usado cada vez mais. E isso é interessante que você está falando, porque essa é uma questão importante da inteligência artificial, porque os programas que são feitos, os algoritmos, são feitos por pessoas, cientistas em laboratórios que colocam seus vieses. Claro, que eles são implícitos, os vieses, né? Sim. E já há artigos mostrando que os resultados demonstram que o problema não é a tecnologia, mas é o ser humano, né? Sim, você encontra casos de aplicativos de reconhecimento facial que não reconhecem certas etnias, né? Não reconhece asiático, não reconhece negro, não reconhece como pessoa, mas aí você fala, por quê? Porque ele foi treinado só com imagens de pessoas, homens, mulheres brancas, sabe? Então, tipo, o problema não é o programa em si, né? O software. O problema é quem programou, né? Esqueceu de pensar nessa diversidade. E aí o software aprendeu daquele jeito, para ele que é um ponto que a gente vai falar no futuro, que é interessante ver que até no software isso acontece. Que é o what you see is all there is, né? Aquilo que você vê, o que você percebe no mundo é o que existe para você, né? Então, se foi treinado só com essas imagens, esse é um caso bem clássico, até estudado, né? Estudado bastante, comentado, polêmico até, né? Mas assim, acontece, então tem que tomar cuidado. Mas o nudge é uma ferramenta muito boa, funciona, tem vários estudos, a gente vai trazer mais aqui, né? Com certeza. Vocês vão entender melhor com o tempo, mas é uma ferramenta incrível. Eu acho que, falando de economia comportamental, a gente falou dos atalhos mentais, das heurísticas, né? Falamos dos nudges, e aí entra também a questão da arquitetura de escolhas, né? Então a gente começa a ver que sempre se faz uma oferta, ou você quer transmitir alguma ideia, ou mudar um comportamento, né? Você começa a pensar quais são as escolhas, como que você pode fazer um arranjo do ambiente onde essa escolha é tomada. Então você já mencionou do buffet, né? Então há estudos, por exemplo, mostrando que cantinas, ambientes de trabalho, onde as pessoas tinham intenção de promover ou motivar mais o consumo de comidas saudáveis, né? Então uma forma simples, que é o empurrãozinho, né, o que é o nudge, foi colocar essas comidas, esses alimentos saudáveis na frente do buffet, porque aí você já vai se servindo deles e a sua bandeja já fica cheia, né? Por exemplo, né? Então, essa é uma maneira, como que você vai, então, fazer esse arranjo, né, das suas opções, tá? E também eu tenho aquele exemplo que eu gosto muito da previdência, né? Não sei se chama de previdência das empresas, né? Você conta aí pra gente. É o do
Eles fizeram um formulário de preenchimento automático, né? E aí É, as pessoas que entravam, a escolha padrão era participar do plano, né? Mas é um, ela tinha sempre a total opção de sair a qualquer momento ou de não participar desde o início. Mas por é, padrão já vinha preenchido quando ela entrava ali, né, na empresa, que ela ia participar do plano, guardando uma parte do dinheiro, contribuindo lá para a previdência privada dela. do futuro dela. Porque E aumentou bastante esse número de contribuintes, né? Assim, é, muito mesmo. e simplesmente mudando a opção. Quero participar, não, você já está dentro, você quero sair. Mas aí, por que essa opção foi, por que essa arquitetura de escolha foi feita? Porque a gente sabe que um dos atalhos mentais, né, um dos processos que nós temos é a da inércia, né? E então, de manter as coisas como são. Então, Exato. sabendo que a gente funciona assim, muda a forma de oferecer um benefício que a empresa tinha como algo realmente positivo, né? Um benefício para as pessoas, né? Sim. Como também nas frutas, na comida saudável, né? Numa empresa, por exemplo, quiseram fazer um experimento, né? Ver o que aconteceria, né? E queriam, assim, motivar as pessoas a comerem mais frutas. Então, ao invés de colocar as frutas inteiras, eles fatiaram as maçãs, Então, a forma de apresentação foi muito mais fácil de você pegar aqueles pedaços de maçã do que pegar uma maçã inteira. Então, isso aumentou. Aí teve aquele estudo que a gente viu, né, que a Google tinha acho que são os M&M's, né, aqueles chocolates assim, sempre assim, para pegar à vontade, né, eles passaram a porcionar, botar em saquinhos. Então, isso também reduziu o consumo de um alimento de açúcar, né, então... Essa questão das frutas, né, acho que traz um exemplo assim simples para o pessoal que está ouvindo, para você que está ouvindo entender a questão da diferença dos pensamentos, né, filosóficos da economia tradicional e a economia clássica. Economia clássica tradicional e a comportamental, né? Porque assim, na economia clássica, se a pessoa ela gosta de maçã, ela vai comer maçã. Se ela gosta de laranja, de mamão, ela vai comer mamão, sabe? Independente se o mamão tá cortado, se ele tá inteiro, não importa. Mas assim, às vezes você deixar lá, então na teoria clássica, assim, você colocou lá 30 laranjas, tem 30 pessoas que comem laranja aqui nessa empresa, e eles vão comer as 30 laranjas. E aí você põe lá e você vai ver que não acontece isso, comem só, sei lá, 10. Aí você pega e corta as laranjas, ou qualquer fruta, né, as maçãs em pedacinho, aí todo mundo come. Putz, então é a mesma coisa, sabe? Tipo, a utilidade, vamos assim dizer, é a mesma, né? Porque você está consumindo o mesmo produto, né? É o mesmo produto, é a mesma fruta, né? Só que a forma como você apresentou fez com que mais pessoas escolhessem consumir aquilo. E isso tem uma implicação não só para consumo de comida, né? Mas pensa na área de vendas, né? Marketing. Saúde, né? A forma como você fala, isso aqui é um smartphone. Isso é para você fazer ligação, né? Para você mandar mensagem, entrar na internet, você está descrevendo as características. E beleza, aí você vai ter um número X de pessoas interessadas nisso porque é a utilidade prática disso, do produto. Mas quando você apresenta como, isso aqui é uma forma de você desafiar o status quo, de você ter um status diferenciado. Você vai ser uma pessoa muito mais... você é uma pessoa que pensa diferente, você é inovador, porque você tem um iPhone. Entendeu? Que é a mesma coisa, assim. É um celular que acessa a internet, tira foto, é a mesma coisa, né? Só que as duas formas de apresentar, a forma como você apresenta, as cores que você usa, né? Tudo isso tem a ver com o comportamento, né? Com os vieses, etc. A forma como você faz a oferta, quais vieses você vai utilizar ali, etc. Isso muda a percepção, né? O celular pode ser o mesmo, né? Mas você topa pagar 1.000, outro a pessoa topa pagar 3.000, 4.000, sei lá. Então, aí entra a neurociência, né, que a gente também estudou isso, né, as emoções, como é que cria espaço mental, né, a maneira como você oferece um produto, você cria um espaço mental lá que não havia antes, né, um espaço atencional, um espaço de atenção, atencional, né. Sim. E esses exemplos são interessantes. Também tem os lembretes, né, é outro nudge, outra forma de você motivar uma mudança de comportamento. A gente estudou isso, a gente não só estudou, a gente
começou um experimento sobre essa questão das pessoas marcarem consultas médicas, né, e não comparecerem, né, por esquecimento ou por confundir as datas, né. Sim. E a validade de um recurso muito simples, que é o lembrete, que pode ser enviado como um SMS, né. Esse é um exemplo simples, né, que são coisas simples assim, mas acho que deu para ficar mais um pouco claro, né, algumas diferenças. Acho que a gente pode até trazer um episódio futuro um pouco mais formalizado, né, o que é a economia clássica, nos seus mais detalhes, sobre as questões de preferências temporais, né, de consumo, que elas não mudam, enfim, todos os axiomas, né, que fazem o que a gente chama de homo economicus, né. O homo economicus é o cara lá da economia clássica que é quase que perfeito, né? Esse ser inventado. E acho que é legal também, de repente, num outro episódio, que isso aqui acho que já estendeu um pouco, trazer como que a gente falou desse homo econômicos, e talvez você escutando tá pensando, pô, então esse cara é teórico, né? Mas a verdade é que a gente se considera assim, muitas vezes. A gente acha que a gente é o homo econômicos, a gente acredita na teoria econômica clássica, mesmo sem conhecer ela, né? O maior exemplo disso é quando você fala, eu nunca mais vou comer doce, eu vou fazer dieta certinho daqui pra frente, né? Aí dá 2 dias você já não tá mais fazendo. Você fala que vai fazer as coisas, muitas vezes, com base no mesmo modelo mental e axiomas do Homo econômicos, que não existe, né? Então, acho que isso é muito legal no nível pessoal, né? De você com as suas decisões, as suas escolhas, como que isso te afeta. E também a mesma coisa com as empresas, né? Para outras pessoas, né? Você fala, entendi, tem que pensar no ser humano do jeito que ele é. Mas aí você vai fazer uma oferta de um produto, você fica falando das características do produto, o jeito mais racional possível, sem tocar nenhuma emoção, sabe? E a pessoa não compra. E aí você não entende por quê. Você não se destaca, né? Aí você não entende por que a pessoa não comprou, né? Nossa, como ela não comprou, isso aqui faz todo sentido. O celular é melhor, é mais barato. Você está pensando como homo econômicos. Como você está falando, quando você faz essa descrição do produto nos seus mínimos detalhes, né? Você está falando para o sistema 2, né? Que é aquele lento que vai elaborar todas as informações, que são só 5% das nossas decisões. A gente tem que conversar com o sistema 1. O sistema 2, no processo de venda, ele até entra no momento, mas ele tem um momento certo para entrar. Né? Exatamente, você tem que ganhar o sistema 1 primeiro, depois você chegar no 2. Né? Depois o cara comprou, aí beleza. Então, tem que ter uma maneira de você criar essa conexão, né? Conectar a pessoa num nível mais de emoção, de um interesse, criar um gancho diferente, né? Exato. E aí legal é ver isso, como que tem muito para mudar ainda na gente mesmo, nas empresas, né? Acho que essa mudança de ver que a teoria clássica, ela tem suas limitações, né? Tem seus limites, e a economia comportamental trouxe ferramentas que podem te ajudar, entendeu? Seja melhorar a sua vida pessoal, nas suas decisões, seus hábitos, ou na sua vida profissional, como empresa ou como funcionário mesmo, persuadindo melhor as pessoas ou resolvendo problemas de maneiras mais baratas, mais simples, né? E até mais divertidas, em alguns casos. Então, acho que nós estamos bem explicadinhos, né? Acho que hoje deu para passar bastante coisa. Quer concluir com alguma mensagem? Olha, mensagem não, mas eu acho que algo que me chama a atenção é esse reconhecimento, né, da contribuição dos estudiosos, dos profissionais dessa área, vou fazer assim, olha, uma listinha aqui. Primeiro, o prêmio Nobel de alguém trabalhando com a economia comportamental foi o Herbert Simon em 1978. Depois, em 2002, veio o Kahneman. Depois veio o Robert Shiller, que ele estudou, ficou na área das finanças comportamentais. Depois a gente tem o Taylor, né, o Richard Taylor, que é em 2017, que a gente conhece os livros, né, é famoso. E recentemente, no ano passado, foram 3 pessoas, né, que receberam o Prêmio Nobel de Economia, porque pelas abordagens experimentais que eles utilizaram para reduzir a pobreza global. Então, interessante, né, um problema tão sério, né, que até o Bill Gates está muito envolvido nisso também,
Então, o que eles usaram para ter maiores resultados foi os estudos experimentais mesmo, né? Um Foram destaque, feitos. o destaque que eu dou assim como final é que a economia comportamental ela tem muito assim, muito mesmo a contribuir nas questões de microeconomia, né? Acho que quase tudo material que existe é relacionado a questões mais micro assim, né? De consumo, consumo, né? Poupança, a questão mais pessoas, né? Um pouco mais individual assim. Uhum. Em termos macro, países, né? Quando eu falo macro, eu tô falando países, assim, né? Pensa PIB, essas coisas, né? Aí eu acho que talvez ela não entrou muito aí. Apesar de atuar em políticas públicas e tudo mais, ela acaba sendo. As políticas públicas, pode reparar que meio que são nessa área mais micro, assim, né? Você está tratando com os indivíduos, né? Agora, tratar do macro talvez seja uma área do futuro a ser explorada. E esse exemplo que você deu aí da abordagem, né? Acho que alguns elementos podem ajudar na visão macro também, né? Uhum. Mas acho que é uma área pouco explorada. Talvez algo pra gente ficar de olho no futuro, né? O que pode vir. Pode ser Tá, interessante. tá certo. Mas é isso. Então, pessoal, agradeço aí a Denise, né? Valeu, Denise, pelo seu tempo pra gente conversar aqui. Eu vou postar isso aqui no YouTube e nos podcasts, nosso canal Papo Comportamental. Você pode se inscrever lá. E em breve a gente volta aí com mais algum assunto relacionado ao tema. Valeu todo mundo, valeu Léo, até a próxima. Até a próxima. Valeu.